Capítulo 10. Contra os maniqueus? Desapareçam de tua presença, ó meu Deus, como os vãos faladores e sedutores do espírito, aqueles que, ao observarem a dupla deliberação da vontade, concluem que temos duas almas de naturezas opostas, uma boa, outra má. Eles é que são de fato maus, que seguem tais más doutrinas, somente serão bons quando aceitarem a verdade, concordando com os que a possuem, e assim o apóstolo poderá dizer deles: outrora fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mas esses, querendo ser luz não no Senhor, mas em si mesmos, julgam que a natureza da alma é a mesma que a de Deus. Vão se tornando trevas ainda mais densas, pois em sua terrível arrogância se afastam ainda mais de ti, luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem a este mundo. Atentai para o que dizeis, e enchei-vos de vergonha, aproximai-vos dele, e sereis iluminados, e vossos rostos não serão cobertos de confusão, quando eu deliberava a dedicar-me ao serviço do Senhor meu Deus. Como de há muito me tinha proposto, eu era o que eu queria, e lera o que eu não queria, e lera o que eu não queria. Mas nem queria plenamente, nem deixar de querer, por completo, por isso lutava comigo mesmo, e me dilacerava a mim. Mesmo essa destruição, embora involuntária, não mostrava, contudo, a presença em mim de uma alma estranha, mas apenas o castigo de minha alma, e por isso já não era eu quem mo infligia, mas o pecado que habitava em mim, como castigo de pecado cometido livremente, por ser eu filho de Adão. Com efeito, se fossem tantas as naturezas contrárias, quantas são as vontades que em nós se contradizem, não deveríamos admitir apenas duas naturezas, mas muitas se alguém, com efeito, hesita entre uma reunião dos maniqueístas, ou teatro. Logo eles exclamam: eis aí as duas naturezas, uma boa, que o atrai para cá, e outra má, que o arrasta para lá, e de onde mais viria essa hesitação de vontades opostas? De minha parte eu digo que ambas são más, tanto a que leva a eles como a que arrasta ao teatro. Mas eles só julgam boa que leva até eles. Mas, suponhamos que um dos nossos queira decidir, e conflitando as duas vontades, titubeie entre ir ao teatro ou à nossa igreja. Não ficarão indecisos os maniqueístas na resposta que hão de dar? Por quê? Ou hão de confessar o que não querem, que é boa a vontade que o leva à nossa igreja. Como vão a ela os que foram iniciados em seus mistérios e lhe permanecem fiéis, ou terão de reconhecer que no mesmo homem lutam duas naturezas más e duas almas más, e então terão de contradizer o que afirmam. Ou então terão de aceitar a verdade, e neste caso não negarão que, quando alguém escolhe, é uma mesma alma a que hesita entre duas vontades opostas. Portanto, quando virem duas vontades que se contrapõem ao mesmo homem, não falem mais de luta entre duas almas contrárias, uma boa e outra má, originadas em duas substâncias antagônicas. Porque tu, ó Deus verdadeiro, os confundes, como no caso em que ambas as vontades são más, por exemplo, quando alguém hesita entre matar a outrem com um punhal ou veneno, entre assaltar esta ou aquela propriedade alheia, quando não pode assaltar a ambas, entre esbanjar na compra do prazer da luxúria, ou entre ir ao circo, ou ao teatro quando ambos sejam concomitantes, e ainda acrescento uma terceira incerteza, entre roubar ou não a casa do próximo, em havendo a oportunidade, ou ainda, acrescento uma quarta hipótese, entre cometer ou não adultério, se tem possibilidade para isso. Suponhamos que todas essas circunstâncias ocorram simultaneamente, como todas são igualmente desejadas e irrealizáveis ao mesmo tempo, a alma será dilacerada por um conflito entre quatro vontades. Ou mais ainda, tão numerosos são os objetos de desejo. Contudo, os maniqueus não afirmam que existe tão grande número de substâncias diferentes. O mesmo acontece com as vontades boas. Se eu lhes pergunto se é bom deleitar-se com a leitura do apóstolo, com a leitura de algum salmo espiritual, ou com o comentário do Evangelho,
Eles responderão a cada questão. É bom. Ora, se as três atividades têm a mesma atração simultaneamente, não teríamos vontades opostas a dividir o coração do homem. Escolhe qual delas abraçar de preferência. Todas essas vontades são boas e lutam entre si, até que se tome uma decisão, que unifique a vontade, antes dividida. Assim também, quando a eternidade agrada a nossa parte superior e o bem temporal nos prende fortemente cá embaixo, é a mesma alma que, sem uma vontade plena, quer um e outro desses bens. Por isso, dilacera uma grande dor. A verdade nos faz preferir a eternidade, mas o hábito não quer abandonar os bens temporais.